Boa noite. Eita, vamos melhorar o boa noite, que vocês estão meio travados com frio, acho. Boa noite. Agora sim, Deus é alegria, né? A gente aqueceu os nossos corações. Quem veio terça-feira? Eu dei palestra terça. Deixa eu ver se tem alguém aqui que veio terça. Isso. Agora, levanta a mão quem veio hoje. Deixa eu ver. É sério, levanta a mão assim para eu ver. Deixa eu ver quem veio mesmo hoje. Quem veio, quem está aqui. Tá, porque tem muita gente que veio, mas não chegou. Porque a cabeça está em outro lugar, completamente diferente daqui, né? Que são as preocupações que a nossa cabeça insiste em continuar. Então, todas as vezes que você chega num lugar, mas a tua cabeça ainda está em outro, você não está aqui, você está lá. Se você estiver aqui no Perseverança, preocupado com a tua casa, se você estiver preocupado com o teu trabalho amanhã, com o concurso que você tem que estudar, com a mistura que você não tirou do congelador, com qualquer coisa que você pensar, fora daqui, tua cabeça está lá e não aqui. Puxa, eu vou sair, vou pegar trânsito. Então, a sua cabeça já está no trânsito, não está aqui. Então, a nossa cabeça ela fica criando situações externas, lá na frente, gerando ansiedade em nós, ou muitas vezes lembrando de coisas do passado, também criando tristezas, culpas, arrependimentos. Então, ou a cabeça vai lá para frente, ou ela fica indo muito lá para trás. Então, nós vamos fazer um exercício para a gente poder chegar de vez e realmente estar aqui. Como é que a gente faz isso? Primeiro, respirando. Então, respira fundo e sente o silêncio de quem está chegando. Ó. Solta o ar. Traz a tua cabeça para cá, sentindo o teu corpo na cadeira, ou se você estiver em pé. De novo, mais profundo. Solta o ar. Deu para sentir? Chegaram agora ou não? Mais algumas pessoas chegaram agora, não chegaram? Vocês perceberam? Que a cabeça ainda estava lá preocupada com alguma coisa e agora veio para cá. Esse exercício você pode fazer em qualquer momento que a tua cabeça insistir em ir para um lugar onde você não quer. Porém, isso é um treino muito grande. E a gente precisa entender que a nossa mente constrói a nossa vida. Jesus, ele foi um grande semeador. Jesus, ele foi um grande mestre que buscava aquilo que havia de melhor dentro das pessoas, e aquelas que ainda não haviam acendido aquela luz da bondade, do amor, da generosidade, ele conseguia tocar com as suas palavras. Então, quando Jesus passou aqui na Terra encarnado, como eu e você, o país por onde ele passou era um país que sofria muito politicamente. Sofria muito culturalmente, socialmente, muita repressão, muitas pressões sociais e políticas. E as pessoas naquela época esperavam um grande líder, um Messias que a salvassem, em forma de guerra, de luta. Só que Jesus não vem com armas, Jesus vem com palavras. E Jesus cria um grande movimento de amor e transformação, tanto é que a gente tem o antes de Cristo e depois de Cristo, né? 2025 anos depois, nós estamos estudando ainda os ensinamentos de Jesus e vendo o quanto eles são atuais e nos ajudam a viver melhor. Então, aquelas pessoas que encontravam Jesus, Jesus semeava muita coisa. E por que Jesus tocava tantos corações? Porque ele usava o que havia de mais simples. Então, Jesus falava de sementes, de pescaria, de pescadores, de redes, de agricultores, de montanhas, de montes. Jesus falava com os exemplos que ele mais podia trazer para a realidade das pessoas que o ouviam. E numa determinada vez, onde Jesus estava ali na praia, com tanta gente em volta querendo aprender, Jesus não se fechava para ensinar, ele não se fechava nas sinagogas, ele ia para a rua. Então, ele democratizava o conhecimento, a educação. Ele levava para aquelas pessoas que, às vezes, não tinham condições, elas eram marginalizadas. Pessoas pobres e doentes eram completamente excluídas. Então, Jesus falava para essas pessoas. E, numa dessas passagens, Jesus usa uma parábola muito conhecida por nós todos, que é a parábola do semeador. Então, ele usa a semente como exemplo, e ele diz para aquelas pessoas, eis que um semeador
um dia saiu semeando. Porém, algumas sementes caíram num solo duro, foram pisoteadas, comidas pelos pássaros. Outras caíram entre ervas daninhas, com seus espinhos, não conseguiram germinar. E, entre outras palavras, Jesus ia explicando o sentido do semeador, da semente e do solo. Quando ele falava que uma semente encontrou solo fértil, um solo bom, aquela semente fez 30, 60, 100, ou seja, ela multiplicou. Porém, o semeador, ele não parou, ele continuou semeando. Ainda que ele tivesse desperdiçado ou perdido algumas sementes, que deveria ser muito caro na época, mas ainda assim, ele continuava semeando, que era a sua função. E semeando, ele acertava uma semente num solo fértil para ser multiplicado. O que Jesus, entre tantas camadas, porque essa parábola tem muitas camadas, que nós poderíamos estudar por dias, por horas. Mas hoje eu quero pegar um pequeno trechinho, uma pequena fagulha de reflexão. Jesus não fala sobre semente, Jesus fala sobre o amor, sobre a generosidade e principalmente sobre o solo que aquilo vai atingir. Nós somos da mesma maneira, nós somos solo. Então a gente pode vir à casa espírita, procurar uma palestra, ler bons livros, nós podemos fazer tratamentos, mas se a semente for lançada e você simplesmente ignorar, for um coração desconectado, essa semente caiu entre ervas daninhas e foram sufocadas com seus espinhos e não conseguiram germinar. Por isso que a nossa mente precisa estar alinhada com o amor, com a gentileza, com a perseverança, com a fé. Porque cada um de nós, como dizia o próprio Chico Xavier, está enfrentando uma guerra. Outro dia, uma moça me escreveu assim no Instagram, ela disse assim, William, eu queria saber assim, tem um exercício que eu possa fazer para o poder mental, ou alguma oração, alguma coisa para acabar com a guerra no mundo? E eu fiquei pensando o quanto as guerras que cada um de nós enfrentamos, e que as guerras externas nos preocupam, mas muitas vezes as guerras internas ou as guerras dentro da nossa casa, nós colocamos uma cortina e não conseguimos prestar atenção o quanto nós podemos nos melhorar. Se nós enfrentamos guerras internas com os nossos medos, com as nossas ansiedades, com a depressão, com a insônia, com a preocupação, com a nossa cabeça, com um problema afetivo, financeiro, ou é alguém na família que está enfermo. As nossas preocupações que projetam guerras internas precisam também de atenção, precisam também de cuidados, porque senão a gente cria sistemas de guerra dentro de casa sem perceber, dentro do trabalho, com competição, com puxada de tapete, no trânsito, numa fila, no estacionamento. Então, existem microguerras acontecendo o tempo todo. E quando nós trazemos isso para a consciência da nossa mente, nós tomamos o cuidado para sermos aquele que precisa ser um pouco mais consciente. O que é ser espiritualizado, ser consciente? É olhar para o problema, olhar para a situação. É quando a gente tira de dentro e olha para fora. Então, se as sementes são lançadas e o solo é árido, é duro, não germina. Então, tem gente que é como um solo árido. Por mais que se jogue coisas boas, a pessoa desperdiça, joga fora, aquilo não serve para mim, nada para mim funciona, na minha família sempre foi assim, só comigo acontece isso. Vocês conhecem essas frases ou não? Ouviram assim de longe, né, o vizinho falando? E às vezes a gente não percebe, mas mais do que falar com a boca, é sentir internamente. E quando a gente se sente não merecedor, quando a gente não se ama, quando a gente não cuida de nós mesmos, nós estamos dizendo essas coisas negativas e outras, sem perceber aqui dentro. E o universo, Deus, a vida, não escuta o que você fala com a boca, escuta o que você fala com o coração, com a alma, com a tua mente. A tua mente é a tua consciência, é o que você está pensando aí dentro, é a tua alma. A gente está prestando atenção nos pensamentos, mas nós somos uma consciência por trás dos pensamentos e podemos ressignificá-los, olhando com mais consciência. Então a cultura, a melhoria, o aprendizado vai nos ajudar a olhar de forma diferente.
Quando Jesus diz, eis que o semeador saiu a semear, às vezes a gente chega no final do dia, trabalhou, final da semana, final do mês, um dia que você está muito triste, e você coloca a cabeça no travesseiro e você diz, chega, eu não vou fazer mais nada, eu vou desistir de tudo, eu vou parar por aqui. Nessa hora, essa parábola também se encaixa, e a gente se lembra, eis que o semeador saiu a semear. Significa que eu não paro com a minha missão, eu continuo. Eu posso dar uma parada para descansar, para me reabastecer, para me alimentar de boas energias, porque você cansa. A minha paciência tem limite. Gente, tudo tem limite, até a tua paciência. E a paciência uma hora acaba. A mãe não vai ameaçando a gente, olha, minha paciência está acabando. E quando ela acabar, e a gente ia, né? A gente ia, até a hora que ela acabava. É assim ou não é? Só que hoje, nós sabemos que nós podemos abastecer de energias boas, através da respiração, da meditação, das orações, das boas leituras. Quando um carro está acabando o combustível, lá no painel dele acende uma luzinha amarela, assim, de atenção, que significa que eu tenho que abastecer, é ou não é? Senão o motor vai parar. E se eu não parar no posto e abastecer, o que acontece com aquele carro? Para e ele não te pergunta nem onde você quer parar. Ele simplesmente para, porque ele já te mandou um aviso que você estava na reserva, mas você não parou. Quantas vezes o nosso corpo já acendeu esse alerta diversas vezes? É uma dor aqui, uma ansiedade ali, são sinais, microsinais, te dando para que você mude algum hábito. E o hábito não precisa ser grande, gente. Pode ser um micro hábito que você precisa dar um basta naquele que está errado. Hoje eu vejo pessoas que falam muito, estou com ansiedade, eu estou ansiosa, eu estou ansioso, eu estou com isso, eu estou com aquilo outro. Mas, quando vai almoçar, por exemplo, vou dar só um exemplo simples. Quando vai almoçar, ele almoça com o celular aqui do lado, assim, ó, um garfo na boca e rola a tela, um garfo na boca e rola a tela. Conhece gente assim? Não cutuca quem está do seu lado, agora essa hora você só olha para frente. Mas a atenção não estava para a comida, estava para a tela. Tanto é que quando ele termina, ele fala assim, ué, já terminei, deixa eu pegar só mais um pouquinho, porque o cérebro nem assimilou tanto que comeu, nem o que comeu, nem a quantidade, nada, porque estava na tela. Isso quando não está comendo, com o celular ligado e a TV de fundo. Então, são 3 camadas, né? É a comida, é o celular e a televisão lá falando. A tua atenção não está em lugar nenhum. Deita na cama, continua com a tela, continua rolando. Aquela tela infinita que foi programada para trazer para a tua mente um hormônio que é gostoso de sentir, que é a dopamina, um hormônio do prazer. E aí você rola, e quanto mais você rola a tela, mais prazer te dá, mais tempo você quer ficar ali. E se a gente não toma cuidado com aquilo, aquilo te acelera, aquilo te deixa ansioso, ansiosa. Então, eu estou dando só um exemplo de como nós podemos criar micro hábitos. Então, se eu vou dormir, eu já me desligo 1 hora antes da tela, eu já paro um pouco antes, eu vou ler um livro, eu vou fazer uma outra coisa, eu vou fazer uma meditação, vou conversar com as pessoas que estão na nossa casa. Porque, às vezes, a gente não conversa com quem está em casa, com os filhos do quarto. Hoje existem muitos filhos do quarto, que são filhos que não saem do quarto, que não conversam com os pais, e pais também que não conseguem conversar com o filho. Olha, a gente está numa era da comunicação, com todo tipo de comunicação disponível, mas nós ainda temos dificuldade para conversar uns com os outros, principalmente aquelas pessoas que estão dentro da nossa casa. E aí a gente pode aprender a dialogar com essas pessoas, conversar sobre elas, saber sobre os sonhos dessas pessoas, saber o que elas almejam, o que elas desejam, sem crítica. Quando você pega um jovem e você já vai conversar com ele dizendo assim, no meu tempo não tinha isso. O que você fez? Você acabou de cancelar o tempo dele. Cada tempo é importante. O teu tempo era de um jeito, o tempo dele é de outro. Nós não podemos simplesmente cancelar o tempo da outra pessoa. Ele não tem culpa que no tempo dele agora tem uma tela. Quando nós não podíamos
telefonar para quem a gente queria já na hora, porque a gente tinha que comprar uma ficha na padaria, procurar o orelhão lá da rua. Também não é do meu tempo, minha mãe que me conta essas coisas. E aí ia lá, e a gente ficava ainda... Eu ligava para minha avó em São Roque, e aí, né, a ficha fazia assim, caía uma atrás da outra, e tá bom, vó, então fica com... Pum, a última ficha. E hoje não, a gente liga do WhatsApp, fala, manda áudio, e você tem os grupos, você se conecta, você não quer mais falar com a pessoa, você bloqueia, não precisa mais tirar do gancho o telefone. E dá um alívio, né? A carinha fica cinza. Aí a tia fala, quem é que saiu do grupo? Parece lá, fulano saiu do grupo. Alguém sabe o que aconteceu? Aí a outra vai no particular e diz assim, olha, no áudio, né? Eu vou te mandar vou te falar aqui, mas você não fala para ninguém. Daqui a pouco o áudio aparece escrito em cima assim, encaminhado com frequência, que vai para a família inteira, né? Inclusive para a pessoa de quem ela estava falando. Então, imagina que naquela época, lá a gente, né, da telefonista, a dona Guiomar conectando o fio, cada época é de um jeito, e a gente tem que aprender com todas elas. Imagina daqui 2050, porque nós estamos mais próximos de 2050 do que de 2000. Então, a gente já virou o semestre, então nós estamos mais próximos de 2050 do que de 2000 que passou. Então, imagine em 2050. Então, nós podemos aprender com todas as épocas a sermos seres humanos melhores. Porque esse é o nosso papel como homem, como mulher, como uma alma reencarnada num corpo que veio para aprender coisas novas. E quando a gente se propõe a aprender coisas novas, nós passamos a ser pessoas melhores. Porque a gente olha para trás e fala, puxa, eu olho coisas que eu não faço mais. Mas antes eu fazia. Puxa, eu me arrependo de não ter feito de tal jeito. A sua cabeça naquela época conseguiu fazer exatamente aquilo porque era a cabeça que você tinha. Olha quanta coisa você estudou depois do que aquilo aconteceu. Quanta coisa você despertou depois de que você aprendeu aquilo. Então, nós vamos melhorando cada vez mais e vamos caminhando para a nossa evolução, para o nosso plantio, para a nossa colheita. E Jesus faz muito a metáfora daquilo que você planta, você colhe. Quando Jesus sobe no Monte das Bem-aventuranças, ele diz, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. E bem-aventurado é feliz. Então, é feliz quem é puro de coração, ou seja, aquele que não tem sentimento negativo, não tem raiva, aquele que não pensa mal do outro, aquele que não faz fofoca, aquele que se melhora o tempo todo, está com o coração puro. E ele vai dando vários exemplos de coração puro. Deixa vir até mim as crianças, porque aquele que quiser o reino do céu precisa ter essa alma pura. Então deixe vir os pequeninos até mim. Então, a cabeça nossa precisa estar legal, para o corpo também ficar legal, para a nossa alma também. Nós somos corpo, mente, alma. Nós somos energia e precisamos cuidar da energia do nosso corpo, da energia da nossa casa, da energia do nosso trabalho, da energia do nosso dinheiro e principalmente da energia da nossa mente. Porque se a cabeça não estiver legal, você não consegue fazer nada. Você não consegue produzir, você não consegue ser criativo. Está um dia triste? Se pergunte, o que eu posso aprender com a tristeza? Porque se você entrar num dia triste, se colocando como vítima e falando assim, por que, meu Deus, comigo? Se pergunte, para que, meu Deus? O que eu posso aprender? O que essa tristeza está me dizendo? Porque ela está se comunicando comigo. Eu trouxe alguns livros. Esse livro aqui chama-se Em Mim Basta, que significa que muitas vezes a gente precisa dar um basta na vida, né? E são alguns bastas que a gente precisa dar para pensamento negativo, para crença limitante, para padrões que não fazem com que a gente seja tão feliz quanto a gente queria. Eu trouxe alguns exemplares e deixei autografado lá na livraria do Perseverança. Então, quando vocês saírem, passa na livraria do Perseverança, leva um livro para ler, ou leva um livro para dar de presente. Só toma cuidado com quem você vai dar o livro, porque ele chama Em Mim Basta. Não vai deixar na mesa do chefe de presente e falar, chefe, eu fui numa palestra e eu pensei em você. E o chefe vai olhar o subtítulo é O Poder de Pular Fora Quando Nada Mais Faz Sentido. Então, leva para você ler.
E a gente sempre faz a doação dos direitos autorais para os amigos do bem. Então, leva que vocês vão também estar ajudando os amigos do bem. Eu sempre fico muito feliz de vir aqui, porque todas as vezes que a gente se encontra, eu lembro de uma frase que diz assim: cada olhar que se cruza é uma alma que se reencontra. As nossas almas estão sempre se reencontrando. E todas as vezes que a gente se reencontra para falar de espiritualidade, para falar de amor, para falar de gentileza, para a gente poder conversar sobre como podemos usar a nossa mente melhor, nós estamos semeando o bem. E quando a gente semeia o bem, semeia com amor, pode ter certeza que nós vamos colher muitos milagres. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima. Obrigado. Obrigado.